vai ser uma aula bem tranquila, de bate-papo mesmo. E eu vou estar postando para vocês assim que possível. Porque assim, eu prefiro sempre acabar um capítulo, né? E postar uma lista de exercícios. Mas eu acho que como são só vocês dois que participam aqui, e aí obviamente eu vou postar na sala de aula, quem quiser, quem assistir as aulas vai poder fazer também. Eu estou pensando em postar exercícios assim, mais com frequência, assim, dar uma aula, já postar exercício sobre aquilo, e aí, à medida que vocês forem fazendo, eu vou corrigindo, e aí já vai pontuando, né? A gente não vai fazer muito aquela prova tradicional, não, nessa segunda etapa, né? Que é terminar o capítulo, aí vai ter uma atividade avaliativa, eu vou corrigir, vou dar nota. Não, eu vou passando pequenos exercícios para vocês irem treinando mesmo aquele conteúdo que a gente acabou de ministrar. Eu acho que fica melhor assim, que daí não fica só nas aulas, vocês ficam fazendo exercício também toda semana, trabalhando toda semana, digamos assim. Mas o Eu- senhor já chegou a passar algum? não, agora não. Nessa volta da segunda etapa, não. Entendi, é porque tem umas coisas que eu fico meio confusa, Pode falar. porque, tipo, ontem mesmo, o professor de agronegócio, para eu conseguir o link da aula, eu tive que falar com ele no privado, porque eu fico esperando eles mandarem no grupo da sala, sabe? Ah, sim. Aí eu fico com medo de passar alguma atividade, alguma aula, por não ter recebido. Porque tem professor. Eu tô começando a entender que ele colocou o link bem antes no Classroom. Aí quando eu vou ver já é na outra semana. Mas deixa eu perguntar, vocês recebem notificação não no Classroom? Não, eu não recebo. E você, Verônica? Eu recebo, mas é porque eu coloco para receber. Eu recebo do e-mail e do Classroom. É importante que vocês coloquem notificação, porque nem todo professor usa o grupo do WhatsApp. Por exemplo, pode marcar aula ao vivo e não bota o link no WhatsApp. Bota no porque, tipo assim, no WhatsApp eu sei que é a melhor ferramenta, mas só que lá não é uma ferramenta oficial e não é obrigado a colocar lá. Agora, no Classroom é obrigado, no Classroom. Por quê? Porque é a nossa plataforma oficial, né? De tudo, de link, de material, de horário. Então é importante que vocês tentem sempre entrar lá para acompanhar, tá? Porque às vezes não vai estar no WhatsApp. E aí a gente vai fazer esse esquema mesmo. Vou ficar postando exercícios assim durante essas semanas até o final do nosso período, para a gente não precisar ter muita quantidade de aula para poder postar uma atividade avaliativa, né? E aí chega lá no final vocês vão estar esquecendo de tudo. Então é melhor a gente ir postando mesmo aos poucos. E aí vocês vão fazendo e vai tendo um quantitativo de notas, digamos assim, tá? Só para mim. Vocês estão enxergando o slide aí, não estão, gente? Então, Sim. Eu tô. ó, na aula passada, eu vou correr aqui rápido, porque isso que a gente já viu, ó. A gente já tinha visto, ó, que a cinética química é uma área da química que estuda a velocidade com que as reações químicas ocorrem, tá? Então, especificamente, a gente vai estar estudando aqui, ó, a velocidade das reações químicas, tá? Então, a gente vai estar estudando nesse tópico aqui a velocidade com que as reações químicas estão acontecendo, tá? E aí aqui, ó, vocês vão lembrar que eu mostrei para vocês que tem alguns processos químicos que acontecem muito lentamente, como a ferrugem, né? Pega as latas de ferro, né? Tem processos que acontecem muito rápido, como uma explosão da dinamite que acontece numa fração de segundos. Então, a cinética química, ela envolve processos que acontecem rapidamente e envolve processos que acontecem lentamente, tá? Então, isso aqui a gente viu na aula passada. Eu acho que na aula passada também, eu comentei com vocês que a velocidade média de uma reação, ela é medida de acordo com a variação da molaridade do composto que eu estou estudando, dividido pelo intervalo de tempo, né? Porque, por exemplo, ó, só para resumir, vocês devem lembrar que a velocidade média lá na física, ela é medida assim, ó. Velocidade média na física é igual delta delta S, tá? Dividido por delta T. Quem que é o delta S, professor? O delta S é a minha variação de espaço, né? Então, digamos assim, eu tenho um carro que percorreu 100 quilômetros no intervalo de tempo de 2 horas.
Então, o delta S é os 100 metros, né? O intervalo de espaço, 100 metros. E o delta T? O delta T é as 2 horas. Então, a velocidade média vai ser quem? Vai ser 100 dividido por 2, que vai dar 50 quilômetros, né, por hora, digamos assim. Então, a velocidade média na física, ela é medida desse jeito aqui, ó, tá? Vocês lembram disso lá da física, no primeiro ano, de velocidade média? Sim, eu estudei também no nono ano. Pronto, no ano também vê isso. Já a velocidade média na química é diferente. Na química é assim, ó, a velocidade média é igual a delta vezes a molaridade de um reagente ou produto, tá? Dividido pelo delta T. Vocês lembram do conteúdo de molaridade que vocês viram lá com a professora Mariana lá no começo do ano, no começo desse período, vocês lembram? Molaridade das soluções? Com a Mariane, vocês lembram? Acho que eu lembro, só que tipo tem que começar um pouco pra ver se eu lembro, né? É assim mesmo. Ó, então vamos lá. Geralmente, as soluções, quando eu misturo uma substância com a outra, eu dou origem a uma solução, né? E aí essas soluções, elas, para mim poder caracterizar elas, eu não caracterizo elas pelo peso, né? Uma solução pesa 3 quilos, 5 quilos, não. Essas soluções, a gente caracteriza elas através da concentração, tá? Especificamente através da concentração molar, que é a medida do número de mol pelo volume daquela solução, tá? Então a gente faz esse tipo de medida para poder caracterizar as soluções. E a velocidade média aqui na química, ela é diferente. Ela é medida através da variação da concentração molar de um reagente, um produto. Estão vendo esse delta? Esse delta aqui, ó, que eu estou mostrando, ele é variação. Então, a variação da concentração do reagente ou do produto, dividido pela variação do tempo, é a minha velocidade média de uma reação química, tá? Então, como que acontece isso? Ó? À medida que a reação química acontece, as quantidades de reagente e de produto, elas vão sofrendo variações, tá? Então, tipo, por exemplo, à medida que o tempo passa, os reagentes, eles vão diminuindo. À medida que o tempo passa, os reagentes vão diminuindo, que é essa curva em azul claro aqui, ó. Por que eles estão diminuindo, professor? Porque à medida que o tempo passa, eles vão sendo consumidos, tá? E à medida que o tempo passa, os produtos vão sendo formados. Então, essa linha aqui azul mais escura, ela vai aumentando as quantidades, tá? Ela vai aumentando o valor. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, o produto vai sendo formado. Então, de modo geral, é assim, gente, ó. Eu tenho aqui, ó, os reagentes, tá? Formando os produtos, tá? Isso aqui é uma reação química. Reagente, lado esquerdo, produto do lado direito, tá? E aí no tempo zero, tá? No tempo zero, ou seja, antes de começar a minha reação, eu só tenho os reagentes, eu não tenho o produto formado. E à medida que o tempo for passando, os meus reagentes vão sendo convertidos em produtos. Então as quantidades de reagentes vão sendo diminuídas e as quantidades de produtos vão sendo aumentadas, tá? E aí você deve estar perguntando, professor, mas o que é a velocidade média? A velocidade média é justamente essa variação, é a variação da molaridade do reagente ou do produto dividido pelo intervalo de tempo. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Pessoal, só um minuto, deixa eu só fechar uma porta aqui, só um minuto. Pronto, voltei. Então vamos lá. Ó, então na aula passada a gente a gente estava conversando sobre isso, sobre velocidade média das reações químicas. E aí é justamente isso que eu acabei de falar, ó. Vocês precisam entender isso, ó. Que uma reação química, né, ela envolve reagentes e produtos. Os reagentes, à medida que o tempo passa, eles são consumidos e os produtos são formados, tá? Então, é importante que vocês tenham em mente isso.
Agora a gente vai aprender. Só um minuto. Só um minuto aqui, gente. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que podemos calcular, nesse exemplo, o cálculo específico da velocidade média de uma reação. Vocês estão conseguindo enxergar aí na tela de vocês a tabela e a reação química? Sim. Então vamos lá. Ó. Se eu perguntar para vocês, ó, essas espécies aqui que eu estou marcando, essas espécies seriam reagentes ou produtos? Reagentes. Reagentes. Vocês sabem identificar que reagentes são esses que estão interagindo aqui? Não estou me lembrando do primeiro, mas o segundo é hidrogênio. E a Verônica? Foi a Verônica que falou ou foi a Beatriz? Fui eu, Beatriz. E aí, Verônica, você lembra o primeiro? Não. Ó, seguinte. Esse primeiro é o nitrogênio, N2, tá? Então, esse nitrogênio N2 está reagindo com 3 mols de hidrogênio, que é o H2. E esse aqui, ó, desse lado, que é os produtos, vocês lembram? Esse NH3, vocês lembram que composto é esse? Ó, esse NH3 é a amônia, tá? É a amônia, certo? Esses números que estão na frente aqui, gente, são os coeficientes estequiométricos. Eles estabelecem o número de mols de cada reagente e de cada produto que está sendo formado. Então, esse número de mol é como se fosse mesmo a quantidade de matéria que está reagindo. Então, quando não aparece nada, é porque eu tenho um. Então, como que eu vou interpretar essa reação química aqui? Eu interpreto assim, ó, 1 mol de N2 está reagindo com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3. Deu para entender? Deu. Tá. Então, agora, eu quero que vocês olhem aqui para a nossa tabela, porque a gente vai aprender a calcular a velocidade média de uma reação química quando os dados são fornecidos. Então, vamos lá. Isso aqui a gente já viu na aula anterior, tá? Então, vamos lá. Ó. Na primeira coluna, eu tenho tempo de reação em minutos, tá? Tempo de reação em minutos. E na segunda coluna, eu tenho a variação da molaridade do NH3 em mol por litro. Isso aqui é a unidade, tá? Então, percebe que eu tenho tempo em minutos aqui, ó. Tempo 0, tempo 5, tempo 10, tempo 15, tempo 20. Isso em minutos. O que é esse tempo, professor? É o tempo que a reação está ocorrendo. O tempo 0, a reação ainda não iniciou. Aí tem o tempo 5 minutos, tempo 10, tempo 15, tempo 20. Tá. Aí na outra coluna, eu tenho a variação de molaridade do NH3, como eu falei, ou seja, eu tenho a quantidade de NH3 que está sendo formado. Algum de vocês dois saberia me dizer por que aqui aparece um zero? Por que tem esse zero aqui? Eu queria que vocês parassem e pensassem. Por que tem esse zero? Pensem com calma. Porque, tipo, a variação ainda não, tipo, como não tivesse começado. Exatamente, exatamente. No tempo zero, a reação ela não começou. Se ela não começou, não tem NH3 formado, já que NH3 é o produto. É exatamente isso, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Certo. No cálculo específico, está sendo mostrado, então a gente já vai entender como é que faz isso, tá? Então, vocês já responderam a primeira pergunta. Eu só vou colocar aqui a fórmula da velocidade média. Velocidade média, tá? Velocidade média igual a variação, tá? Da molaridade do NH3, tá?
variação da molaridade de NH3 dividido, né? Dividido pelo ΔT, que é a nossa variação do tempo, tá? Então, tanto essa quantidade que está aqui no numerador, quanto essa quantidade que está no denominador, a gente tem aqui na tabela. Então, a gente só vai pegar, tá? Então, nossa primeira missão vai ser um cálculo da velocidade média nos intervalos de 0 a 5 minutos, tá? Então, nossa primeira missão vai ser um cálculo da velocidade média no intervalo de 0 a 5 minutos, tá? Então, vamos lá. Então, vocês têm que lembrar também que variação, né? Variação quer dizer sempre o quê? Quer dizer sempre grandeza final menos grandeza inicial. Então, ΔT vai ser quem? Tempo final menos tempo inicial. Variação de molaridade vai ser molaridade final menos molaridade inicial. Então, se estou no intervalo de 0 a 5 minutos, então esse tempo de 5 minutos aqui, ó, é o meu tempo final, tá? E o meu tempo de 0 minutos é o meu tempo inicial, tá? A minha molaridade zero é quem? É a minha molaridade inicial. A minha molaridade 20 é a minha molaridade final. Aí alguém vai perguntar assim, professor, como é que eu vou calcular a velocidade média? A velocidade média é quem? É delta, é variação de molaridade dividido por variação de tempo. Quem que é a variação de molaridade? Molaridade final menos molaridade inicial. Quem que é molaridade final? 20. Tá aqui, ó. 20. Quem que é molaridade inicial? Zero. Tá aqui o zero, ó. Tá? Então vai ser 20 menos zero. E o ΔT? É tempo final menos tempo inicial. Quem que é o tempo final? 5. Quem que é o tempo inicial? 0. Então vai ser 5 menos 0, que é 5. Então, no final, eu vou ter uma velocidade média igual a 20, né? 20 menos 0 é 20, 5 menos 0 é 5. Então, vai ser 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, a velocidade média vai ser igual a 4 mol por litro vezes minuto, tá? Que é a minha unidadezinha de tempo. Tá? Então, tá aqui, ó, 4. Depois, quando eu vou passar esse slide que eu já passei para vocês na aula anterior, depois vocês vão poder acompanhar esse slide aqui, ver lá no slide que eu fiz um cálculo também da velocidade média no tempo de 5 a 10 minutos, usando o mesmo esquema. E aí vocês vão ver que o cálculozinho mostrou que a minha velocidade média deu 2,5 mol por litro por minuto, tá? Alguém pode perguntar, professor, por que é diferente? Porque a velocidade média, ela é uma velocidade que ela depende das quantidades de reagentes ou produtos que estão formados ali. Ela é uma média, então ela depende. Então, possivelmente, à medida que o tempo está passando, grandes quantidades de reagentes já foram consumidos e ela não está tendo mais capacidade de formar os produtos, que é o NH3. Consequentemente, a minha velocidade de formação de NH3 diminuiu bastante. E é por isso que ele deu um valor menor do que a velocidade inicial, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Pessoal, vocês conseguiram entender o cálculo? Vocês duas? Deu para entender? Sim. Tá, beleza. Certo, então agora eu vou parar aqui essa aula, tá? Eu vou manter, só salvar, e aí eu vou pular para a nossa aula, que seria a aula de hoje, tá? Essa aula aqui foi só uma revisão da nossa primeira aula, já que a gente passou um tempo aí sem ter aula, e vocês me falaram que não estavam lembrando, né, do que a gente tinha comentado na primeira aula, então eu vou fechar, e agora eu vou vir aqui para a nossa aula 2, que é de fato a aula que seria programada para a gente começar hoje, tá? Tá, então percebe aqui, gente, ó, que nessa aula 2 eu parei justamente no slide que eu terminei a aula anterior, que é o slide da tabelinha aqui das velocidades, né? Parei justamente aqui. Por que eu parei aqui? Porque os químicos, eles tiveram um determinado problema para resolver. Tá? Que problema é esse? Porque toda vez que os químicos realizavam uma reação química, eles tinham velocidades médias diferentes, né? Eles tinham velocidades médias diferentes. E isso para eles era um incômodo, porque eles prefeririam que existisse uma padronização, que eles olhassem para uma reação química e falassem assim, não, essa reação química tem tal velocidade. E aí, pronto, já é a velocidade daquela reação que ele está medindo. Porque nesse esquema aqui que está aparecendo na tela de vocês, alguém falou ou alguém saiu? Ah, não, deixa eu voltar. Porque nesse esquema aqui, gente, ó, cada
tempo vai ter uma velocidade média diferente. E isso aqui não é muito conveniente para o químico, né? Cada tempo tem uma velocidade média diferente, esse negócio é meio estranho. Então é preferível que a gente tenha uma velocidade média única de reação, tá? Então a gente vai entender, a gente vai aprender aqui como é que faz isso, como que eu utilizo uma determinada fórmula para me ter uma velocidade média única de reação, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aquela reação anterior que a gente estava estudando, né? Do NH2, do H2, do N2, do H2 e do NH3. Percebe esses números rosos aqui que estão na frente, ó? São os nossos coeficientes estequiométricos. Que coeficientes estequiométricos são esses, professor? São os números que vão estabelecer a proporção na qual os reagentes e produtos irão se combinar-se. Então, por exemplo, eu tenho uma reação do N2 com um H2 para formar o NH3. Aí eu poderia perguntar para vocês, gente, é qualquer quantidade de N2 que vai reagir com qualquer quantidade de H2? A resposta é não. Não é qualquer quantidade. A quantidade é sempre de 1 para 3, tá? É como se vocês estivessem na casa de vocês e estivessem fazendo... Vocês já tomaram soro caseiro, já? Eu não, mas eu já vi, Mas tipo, já, mas, já, mas já viu como é que faz, né? Então, por exemplo, quando a gente faz soro caseiro, qualquer outra coisa, eu não vou misturar a quantidade de sal e açúcar do jeito que eu quiser. Não, existe uma proporção específica para poder eles se combinarem e formarem soro caseiro. Então, aqui é no mesmo esquema. Eu tenho nitrogênio, que é o N2, e tenho o H2, que é o hidrogênio. Se eu pegar os dois e misturar num laboratório, numa reação química, eles não vão se misturar de qualquer jeito. Eu não posso pegar 5 quilos de outro, 10 quilos do outro e misturar. Não é assim. Eles só vão se misturar se eles tiverem proporções específicas. E que proporções são essas? É de 1 para 3, tá? É de 1 para 3. Então, essa proporção de 1 para 3, né? Então, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para formar 2 mols de NH3, tá? Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Então, se eu tiver uma solução com NH3, que essa solução de NH3 ela tiver uma molaridade de 20 mol por litro, quer dizer que meus reagentes eles terão 30 mol por litro para o H2 e terão 10 mols por litro para o N2. Se eu perguntar para vocês como que apareceu esse 10, como que apareceu esse 30, vocês saberiam me responder? Partindo aqui desse 20? E aí? como é a pergunta mesmo? Ó, eu tenho essa molaridade aqui de 20 mol por litro do NH3, ó. 20 mol por litro do NH3. Eu queria perguntar para vocês, vocês saberiam me dizer por que que apareceu 30 aqui desse lado e por que que apareceu 10 aqui desse lado também? Partindo desses 20 aqui, ó. Partindo desses 20. Como que apareceu aquele 30 e aquele 10? Eu não sei, professor. Ó, é assim, ó. Ó, na frente do H2, tem que número na frente do H2? 2 NH, Não. né? Não, aqui na frente do H2. Qual o número que tem? Ah, não é o 30 mol? Não, É é na o frente? na frente. Tem quem? Que número? Aqui, ó. Não, 3. Aqui, ó. Sim, é. Então, vamos lá. Então, 3 mols de H2, eles estão formando quantos mols de NH3? 2. Formando 2. Tá aqui, ó, a relação deles estequiométrica. Aqui é proporcional da matemática, ó. A relação deles é de 3 para 2. Tudo aqui, ó, 3 para 2. Então, se o NH3 é 20, se o NH3 é 20, então quer dizer que o meu H2 vai ser quem? Vai ser X, né? O meu H2 vai ser X. Aqui é uma regrinha de 3, ó. Vocês lembram disso aqui, de regra de 3? Eu lembro. Então vai ser o quê? Vai ser
2x, né? Vai ser 2x, né? Esse 2 aqui multiplica o x, 2x igual a 3 vezes 20, né? Então, quem vai ser o x? X vai ser igual... Quem é 3 vezes 20? 60. O 2 estava multiplicando o x, passa para cá dividindo, ó. Então, vai ser 60 dividido por 2, que é igual a 30. Então, por que foi que... Agora sim, ó, tá vendo esse 30 aqui que apareceu? É esse 30 aqui que está na tela de vocês, ó. Então, por que foi que apareceu esse 30? Porque existe uma relação estequiométrica de 3 para 2 entre o H2 e o NH3, tá? Aí você deve estar perguntando assim, professor, por que que apareceu aquele 10? O 10 apareceu pelo mesmo motivo, porque a relação estequiométrica do nitrogênio é de 1 para 2 em relação ao NH3. Então, você tem um 20 aqui, no outro lado eu vou ter 10. Só fazer a regra de 3, do mesmo jeito. Deu para entender? Agora deu. Tá, beleza. Então, vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu estou fazendo aqui agora? Agora eu estou calculando a velocidade média de cada componente aqui da minha reação na variação de tempo de 0 a 5, ou seja, no ΔT é igual a 5, tá? Vocês viram aqui no slide anterior, que a minha variação de tempo no intervalo de 0 a 5 para o NH3 tinha dado quanto? Tinha dado 4, que a gente viu na aula passada já, no slide passado, tinha dado 4. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, a velocidade média para o NH3, ó, que eu já tinha feito anteriormente, está aqui, ó. Ela tinha dado 4, né? Já tínhamos calculado. Agora eu quero que vocês olhem para a velocidade média que eu calculei para o mesmo tempo, mesmo intervalo de tempo, só que no caso eu calculei ela em relação ao N2 e em relação ao H2. Quero que vocês olhem. Tá? Eu fiz o mesmo cálculo, só que a diferença é que eu estou pegando outros compostos. No cálculo anterior, eu trabalhei só com produto, com NH3, que a gente já tinha calculado. Agora não, estou fazendo diferente, estou fazendo o mesmo cálculo, só que para os reagentes, para o N2 e para o H2. Eu quero que vocês olhem para a velocidade média final. Quero perguntar se ela foi igual ou foi diferente. Foi diferente. Foi diferente, ó. Para o NH3, a minha velocidade média, ela vale 4 mol por litro, né? Como já tínhamos calculado. Para o H2, ela vale 6 mol por litro e para o N2 vale 2 mol por litro. E aí, isso aqui para o químico, gente, isso aqui é problemático. Por quê? Porque eu tenho uma reação química com 3 componentes e aí a velocidade média, ela vai ficar meio estranha. Ela vai ter uma velocidade média para cada componente. Então, isso é ruim. Então, por exemplo, o cara está lá na indústria ou no laboratório de química e ele está calculando a velocidade média, e aí toda vez que ele estiver calculando, ele vai ter que dizer para quem que ele está calculando. Ó, a velocidade média daquela reação vale 10 mol por litro por minuto, mas é para aquele composto. Aí vem um outro cara, faz o mesmo cálculo e acha outra velocidade, aí ele vai dizer, mas é para esse composto, sendo que todos participam da mesma reação. Então, isso para o químico é ruim. O interessante é o quê? É que ao invés da gente ter uma velocidade média para cada composto, é interessante que a gente tenha uma velocidade média da reação total, global, ao invés de ter velocidade média relativa, né? Porque aqui é relativa. É uma velocidade em relação ao N2, é uma velocidade em relação ao H2 e outra velocidade em relação ao NH3. Isso é péssimo, tá? É péssimo. Então é interessante que nós tenhamos uma velocidade média única, unificada, padronizada. E aí os químicos tiveram uma ideia muito interessante para resolver isso. Foi isso, ó. Então, para evitar essa confusão de diferentes velocidades, nós iremos dividir cada uma das velocidades pelo respectivo coeficiente estequiométrico. Aí vocês vão já perguntar assim, professor, quem que é o coeficiente estequiométrico? O coeficiente estequiométrico é esse númerozinho rosa aqui, ó. É 1, é 3 e é o 2, tá? Então a gente vai fazer isso, a gente vai dividir as velocidades médias, as velocidades que a gente calculou, pelos respectivos coeficientes estequiométricos. Não sei se entrou alguém, comentou, não. Então vamos voltar, tá? Então vamos lá. Então, para evitar a confusão, a gente vai fazer isso, ó. Vamos dividir, né, as diferentes velocidades pelos diferentes coeficientes estequiométricos, tá? Então vamos lá, ó. Vocês vão lembrar, aqui, ó, quem que é o coeficiente estequiométrico lá do N2 que eu mostrei para vocês? É o 1,
Tá aqui. Quem que é o coeficiente estequiométrico do H2? É o 3. Tá aqui. Quem que é o coeficiente estequiométrico do NH3? É o 2. Tá aqui. Então, o que que eu estou fazendo, gente? Eu estou apenas, ó, vamos voltar. Eu estou pegando essas moléculas aqui, gente, ó, e estou dividindo os valores da velocidade média pelos respectivos coeficientes estequiométricos. É só isso que eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá, ó. Para o N2, né? Para o N2, eu vou pegar esse 2 mol por litro, que é a velocidade média, e vou dividir por 1, que vai ser o próprio 2. Para o H2, eu vou pegar a velocidade média dele, que é 6, e dividir por 3, que vai dar quanto? Vai dar 2. Para o NH3, eu vou pegar a velocidade média dele, que é 4, e vou dividir por quem? Por 2, que vai dar 2. Então, quando eu venho aqui no cálculo, ó, vocês vão perceber, ó, que agora eu tenho essas velocidades médias aqui, ó, que elas são o quê? São iguais, tá? Então, toda vez que eu fazer que eu fizer essa divisão da velocidade média pelo coeficiente estequiométrico, eu vou ter as velocidades médias unificadas, vou ter as velocidades médias com o mesmo valor. Isso, para o químico, é muito conveniente e muito mais fácil. Porque ao invés de trabalhar com velocidade média relativa, eu trabalho com a velocidade média única, tá? Padronizada, tá? E aí, ó, vai surgir uma coisa, tá? Chamada... Deixa só eu apagar aqui, gente, ó, só para facilitar aqui a nossa vida. Eu vou apagar essas coisinhas aqui e vou colocar. E aí vai existir para a gente uma coisa chamada de velocidade média única de reação. Tem essa fórmula aí gigante, ó. Então, que fórmula gigante é essa aí, professor? É a mesma que eu acabei de aplicar. A única diferença é que eu coloquei ela aqui em formato de fórmula, mas a gente já fez esses cálculos aqui, ó. Então, lá para aquela minha reação do N2 com H2 para o NH3, eu pego as minhas velocidades médias, né? Tá aqui, ó. Pego a minha velocidade média, tá? E vou sempre multiplicar ela, ó, se nós na multiplicação, ó, multiplicar ela pelo inverso do coeficiente estequiométrico. Eu multiplicar pelo inverso, é a mesma coisa de estar dividindo pelo coeficiente estequiométrico, não tem problema, tá? Então tá vendo, ó, velocidade média do H2, ó, estou multiplicando ela, da multiplicação, ó, pelo inverso do coeficiente estequiométrico. Quem que é o coeficiente estequiométrico do H2? É o 3. Quem que é o inverso dele? É 1 sobre 3, tá? E aí, gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso, ó. Tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Menos. Tem um sinalzinho de menos aqui também, ó. Menos. E aqui já tem um sinalzinho de mais, ó. Mais. O que que isso significa? Então, você tem que prestar atenção nisso, ó. Esses dois menos aqui, gente, significam que eles estão aparecendo aqui para o N2 e para o H2, que são os meus reagentes, tá? Eles estão dizendo que, à medida que o tempo passa, os reagentes vão diminuindo as quantidades, vão diminuindo à medida que o tempo passa. Então, esse menos aqui é para indicar diminuição, tá? Então, toda vez que vocês forem expressar a velocidade média de um reagente, você tem que colocar o sinalzinho de menos, que é para indicar que aquela quantidade está diminuindo, que ele é um reagente. Já o produto aparece o mais. Por que aparece mais no produto? Porque à medida que o tempo passa, as quantidades de produtos são aumentadas, tá? As quantidades de produtos são aumentadas. Então é importante que vocês tenham em mente isso. Deu para entender aí, gente? Eu estou falando muito rápido. Vocês estão conseguindo entender? Podem perguntar. Dá para entender. Tá, beleza. Vocês já ouviram falar de velocidade instantânea já na física? Sim. Ó, vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Ó. Por exemplo, por exemplo, uma pessoa faz uma viagem, por exemplo, sei lá, de Uricuri para Salgueiro, digamos que é 120 quilômetros, por exemplo. Ela vai fazer essa viagem de carro. E a gente pega, digamos que ele faz esses 100 quilômetros, né? É aproximadamente 110, 120, não sei, mas eu vou dizer que é 100 quilômetros. Digamos que ele faz essa viagem de 100 quilômetros, ele faz em 2 horas, né? 100 quilômetros em 2 horas. Aí, se eu quiser calcular a velocidade média, é fácil, né? É só pegar o 100, dividir por 2, que vai ser igual a 50 quilômetros por hora, que é a minha velocidade média, tá? Mas eu vou perguntar para vocês,
essa velocidade média é a velocidade que o motorista do carro ele utilizou ela durante a viagem toda, digamos, de Oricuri para Salgueiro? O que vocês acham? Acho que É não. só uma média, não tem como ter certeza, porque ele pode ter acelerado em algum momento, diminuído em outro. É exatamente isso. Exatamente, é só uma média. Porque, por exemplo, durante o percurso vai ter algum quebra-mola, alguma lombada, ele tem que diminuir a velocidade. Vai ter um momento que ele vai querer fazer ultrapassagem, ele vai aumentar a velocidade. Vai ter um momento que pode ter algum pedestre na pista, ele tem que parar. Vai ter um momento que ele pode pegar um trânsito na entrada da cidade ou na saída da cidade. Então, tudo isso conta, né? Só que o que a gente está medindo aqui é apenas a média global, tá? Só que existe uma outra coisa chamada de velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? É aquela velocidade de momento, tá? É aquela velocidade que acontece ali no momento. E como que eu vou medir essa velocidade, professor, instantânea de momento? É aquela que aparece no velocímetro do carro, né? Então, durante a viagem, vai ter horas que o velocímetro vai estar marcando 80. Então, aquela velocidade que está ali aparecendo 80 é a velocidade instantânea, não é mais velocidade média. Aí vai ter a hora que ele vai reduzir, ao velocímetro apresenta a velocidade de 40. Ali é velocidade instantânea, que é aquela velocidade ali do momento. Então, a velocidade média, ela é o quê? Ela é única para todo o percurso, porque ela é a média. Agora, a velocidade instantânea, não. Ela é momentânea, tá? Ela é de momento. É aquilo que está aparecendo lá no velocímetro do carro, tá? E aí, na química, a gente tem também esse mesmo conceito, né, de velocidade média e velocidade instantânea. O de velocidade média a gente já viu, né? E agora a gente vai ver o de velocidade média. O de velocidade média a gente já viu, a gente vai ver o de velocidade instantânea. Esse gráfico aqui eu não vou comentar com vocês, porque ele está basicamente falando a mesma coisa que eu acabei de comentar com vocês, tá? É uma distância de São Paulo para Campinas, que é 100 quilômetros, e aí esse gráfico mostra a variação de velocidade com o tempo. E aí vocês vão ver que tem a velocidade média e vão ver que tem as velocidades instantâneas, que elas variam muito de acordo com os percursos que tem dentro da cidade, com trânsito, com pedágio, com, com outras variáveis, tá? E aí vocês vão agora eu vou apresentar para vocês o conceito de velocidade instantânea dentro da química, tá? Então vamos lá. O velocidade instantânea para a física, que eu falei para vocês, é aquilo que aparece lá no ponteiro, lá no velocímetro do carro, tá? Já para a química é um pouco diferente. A velocidade instantânea, ela é uma velocidade da reação em um dado instante, tá? E ela é definida como sendo o valor na qual a velocidade média, ela tende, é o valor para o qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempo vão se tornando cada vez menores. Ou seja, a velocidade instantânea é quando eu começo a medir a velocidade média em intervalos cada vez menores, tá? Intervalos bem pequenos, que é como se não tivesse muita diferença. Então, isso é minha velocidade instantânea. E dentro da química, existem alguns aparelhos que eles conseguem medir também as velocidades instantâneas, tá? Ele funciona como se fosse um velocímetro de um carro, mas só que ele está medindo ali a velocidade de uma reação química, tá? Então, a nossa velocidade instantânea, na química, ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é como se fosse, como eu acabei de falar, ela é como se fosse uma velocidade média, só que medida em tempos cada vez menores. Aí você deve estar confusos, eu vou mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, aqui a minha velocidade média, ela está medida de 0, 5, 10, 15, 20 minutos. Ou seja, está sendo medida de 5 em 5 minutos. Isso aqui para química é um tempo absurdo. Se eu quiser calcular a velocidade média, o que eu faço? Eu vou medir essa velocidade em intervalos de tempos menores. Ou seja, eu vou medir aqui no tempo zero, aí eu vou passar para segundos, e vou medir a outra velocidade no tempo 0,1 segundos, tá? A outra eu vou medir no tempo 0,2 segundos. Então, o que está acontecendo aqui? Eu não estou mais trabalhando com tempo em minutos, eu já estou trabalhando com tempo em segundos. E meus intervalos aqui estão menores, bem pequenos, né? Então, toda vez que eu vou medir a velocidade nesses tempos menores, eu já estou trabalhando aqui com velocidade instantânea. Porque o conceito é esse que está na tela de vocês, ó. Velocidade instantânea é o valor para qual tende a velocidade média quando os intervalos de tempos vão se tornando cada vez menores. Ou seja, toda vez que eu estiver trabalhando com velocidade média e eu estiver trabalhando com tempo cada vez menor, com intervalos de tempo cada vez menores, eu não vou estar mais trabalhando com velocidade média. Eu vou estar trabalhando com velocidade instantânea, tá?
E outra coisa, a minha velocidade instantânea, geralmente, ela diminui com o tempo, que é esse gráfico que está na tela de vocês. Tá? Por quê? Porque geralmente a minha quantidade de reagente vai diminuindo com o tempo. Tá? E aí vai surgir para a gente aqui, novamente, o conceito de cinética química. Tá? Só para vocês reforçarem o que a gente está estudando. Cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que influem essa velocidade, tá? Então é importante que vocês tenham em mente isso, tá? Então, cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas e dos fatores que vão influenciar essa velocidade. Então, na próxima aula, a gente já vai começar a estudar um pouco mais sobre os fatores que influem a velocidade. Porque é o seguinte, ó, a cinética, que eu acabei de falar para vocês, ela estuda a velocidade das reações químicas. Então, a gente já de certa forma, já estudou. A gente já viu que tem, velocidade, processos químicos que têm velocidade lenta, razoável e rápida. Nós vimos como calcular a velocidade média. Nós vimos aqui o conceito de velocidade instantânea. Tá? Então, a gente já trabalhou um pouco com esse conceito de velocidade, certo? E aí, nas próximas aulas, a gente vai partir para outro campo, que é estudar quais fatores que influem nessa velocidade. Porque, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, gente, se eu aumentar a temperatura de uma reação química, a velocidade vai diminuir ou vai aumentar? Né? Poderia perguntar isso para vocês. Se eu aumentar, sei lá, a superfície de contato dos reagentes, vai diminuir a velocidade ou vai aumentar? Então, surgem sempre esses tipos de perguntas para a gente, tá? Vocês estão conseguindo ver essa questão aí na tela, gente? Sim. E aí, vocês acham que conseguem fazer essa questão? Agora, É? professor, normalmente eu consigo quando eu tô com um lápis e um caderno. Só que eu não tô no momento com. Pois vamos fazer assim. Ó, vocês conseguem tirar o print da questão? Sim. Então, vocês vão tirar o print. Vocês têm meu número de WhatsApp? Não, mas tá no grupo, né? Tô no grupo. Então, vocês vão fazer essa questão e vão me mandar até hoje à noite. Vocês conseguem? Tá certo, então. Tá, então vocês vão fazer e vão me mandar até hoje à noite. Conseguiram tirar o print, vocês duas? Tirou, Verônica? Eu tirei. E a Verônica? Eu também. Beleza. E aí eu vou estar postando a gravação da aula ainda hoje, só quando ela chegar aqui no e-mail eu já posto para ajudar vocês. E aí daqui para a noite vocês tentam me mandar, tá? Tá certo. Gente, pois eu estou encerrando aqui a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal. Tá, tchau. Tchau.